Um dos personagens mais interessantes da Bíblia é Pedro, e com certeza um dos mais famosos. Pescador, conhecia das coisas, sempre disposto, um dos discípulos mais chegados do Mestre. Afoito, bruto, cortou a orelha de um homem. Imediato, por vezes engraçado. Impulsivo, ousado, andou por sobre as águas. Devoto, queria que Jesus o lavasse por completo. Entusiasmado, queria fazer uma tenda para Jesus transfigurado. Reconheceu a Cristo como Filho de Deus, mas foi corrigido por não entender o que ser Filho de Deus significava para Jesus. Confiante demais em si e na sua entrega a Jesus. Pedro. Mas, com toda certeza, o episódio mais famoso desse homem é o mais triste da sua vida. Pedro não queria aceitar que Jesus fosse morto e disse que estava disposto a fazer de tudo para que não o acontecesse. Confiante demais em si mesmo. Mas Jesus o avisou que ele o negaria 3 vezes. Na hora devida, lá estava Pedro, negando que conhecia Jesus, aquele que ele disse amar e seguir até o fim. Sua fé havia fraquejado completamente. Pedro é interessante porque somos iguais a Pedro. Somos impulsivos, imediatos, sempre querendo demonstrar devoção a algo ou alguém. Queremos nos manter fiéis, procurando todo o tempo nos manter confiantes em nós mesmos e que cumpriremos com exatidão nossos deveres, sejam eles religiosos ou não. Mas na primeira oportunidade fraquejamos e falhamos. Somos fracos, sempre deixando marcas doloridas na nossa vida e na vida de outros. Choramos por dentro muitas vezes sem saber o porquê, mas no fundo é porque não conseguimos admitir nossas fraquezas. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 22, versículo 61, que então, logo depois de Pedro negar Jesus, Jesus fixou seus olhos em Pedro. E Pedro se lembrou do que ele havia dito, e então saiu e chorou amargamente. O seu mestre, aquele que Pedro disse fazer de tudo, estava caminhando para a sua morte, e no momento apropriado, ele falhou. Que esperança poderia haver para Pedro? O que Pedro não sabia é que ele estava prestes a recomeçar, e que esse olhar de Jesus para ele, que parecia de abandono ou de decepção, na verdade era de esperança e amor. De fato, esse olhar queria dizer: é por você, fraco Pedro, que eu morrerei. A esperança para hoje é que Jesus pode olhar para nós, apesar de nossas fraquezas. Na nossa angústia e escuridão, no meio das falhas, onde tentamos correr de um lado para o outro, mas percebemos que estamos em um labirinto nos escondendo entre sujeira e lágrimas, Jesus pode olhar para nós e dizer: você não é forte e nem deve confiar em si mesmo. Eu estou morrendo pelos fracos. E morreu mesmo. Jesus se entregou à morte para os frágeis e fracos, para salvar os pecadores, para demonstrar de uma vez por todas a falibilidade dos nossos projetos e da nossa força. E fez isso em fraqueza. O Filho de Deus, açoitado e humilhado, para mostrar que é no reconhecimento da vulnerabilidade que podemos recomeçar. Que é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Que é na confiança somente nele que podemos sentir o seu amor transformador. No meio da desesperança de Pedro e de não saber como consertar as coisas, o 3º dia começa a raiar. A pedra rolou e, junto com a aurora, a oportunidade de recomeçar. Como diz Marcos, no capítulo 16, versículo 7, agora ide, dizei aos discípulos e a Pedro que Jesus está adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Perceba, e a Pedro. Então, enquanto Pedro pescava por aqueles dias, querendo esfriar a cabeça talvez, há um homem de pé na praia, dando instruções milagrosas de pescaria. Alguém diz: é o Senhor. Pedro não espera nem um segundo e talvez pela primeira vez na vida usa seu impulso de maneira diferente.
pula na água em direção ao amor da sua frágil vida, mergulha nas águas do reconhecimento de sua fragilidade, de sua vulnerabilidade, nas águas do recomeço, pois diante dele estava o único que é forte e capaz de nos fazer recomeçar. Seu amor é forte para arrancar o pecado de nós, é forte o suficiente para nos transformar, para nunca mais sermos os mesmos. Deixe essa esperança contagiar você hoje. Quando nosso coração despontar em falhas e pecados, os nossos olhos não devem estar voltados para nós ou para outra coisa. Nossos olhos devem olhar os olhos de Jesus, até que possamos dizer: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.